Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, não só vocês, como todas as famílias, toda a família de vocês, né? A gente chegou no final aqui da nossa disciplina, cargos e salários. É uma disciplina ampla, mas é uma disciplina ao mesmo tempo que foi gostosa e tenho certeza que o aprendizado foi bem bacana, né? Espero que em 2021 a gente possa se ver pessoalmente, que nossas aulas possam voltar de como era antes, né? Como era antes nas aulas. Espero que essa matéria tenha sido muito proveitosa para vocês, que tenha tirado muitas dúvidas de vocês, que vocês apliquem essa matéria na prática, tá certo? A aula de hoje, como é a última aula, na verdade é mais uma aula, um fechamento aí revisional do que a gente vai falar, do que a gente falou durante o curso, né? Vocês fizeram atividades individuais, atividades em grupos, então eu somando tudo que, tudo que a gente aplicou nas atividades e mesmo no trabalho, a gente verificou, busca quais as maiores dificuldades da sala e a gente vai falar hoje sobre en passant das questões que mais preocupam os profissionais de recursos humanos quando a gente fala em administração, principalmente quando a gente fala em gerir pessoas, tá certo? A gente verificou com o passar do tempo que a grande dificuldade das empresas é contratar a pessoa certa, né, de forma coerente e manter os talentos da empresa, aqueles talentos, aquelas pessoas que já estão lá, né? Para contratar, eu preciso elaborar um processo bem amplo, bem complexo, que a gente trabalhou durante o curso. A gente verificou que tem alguns fatores, algumas regras para eu fazer esse recrutamento e seleção, desde da análise curricular até uma entrevista individual depois da dinâmica de grupo. Né? A gente trabalhou bem isso nos trabalhos de vocês. A gente verificou que para manter alguns talentos na empresa, eu preciso motivar esses talentos, né? Ficou bem claro que eu preciso motivar esses talentos, então é função do gerente de recursos humanos, do profissional de RH, entender o que motiva as pessoas a continuarem labutando, né? A continuarem trabalhando, exercendo sua atividade dentro das empresas. Para isso, a gente passou para vocês uma das teorias mais utilizadas com relação a uma motivação, que foi a teoria de Frank Heisenberg, né, que viveu entre 1923 a 2000, né, ele nos trouxe aí, foi apresentado para você a teoria dos fatores motivacionais. Em uma administração mais contemporânea, a gente verifica que a palavra empregado ela foi colocada um pouco de lado, agora são colaboradores, né? Esses colaboradores, o administrador tem que entender que não são pessoas comuns, e sim são parceiros da organização. Além dos colaboradores internos, eu também tenho que administrar a minha empresa, administrar o meu recursos humanos de uma forma muito mais macro, né? Eu tenho que pensar aí em todos os stakeholders, todas aquelas pessoas que estão envolvidas na cadeia, né? Na cadeia que eu digo, na cadeia mercadológica, a gente verifica que é fundamental que todos ganhem, né? Porque as empresas, falei para vocês, as empresas elas surgem para dar lucro e surgem para suprir todas as necessidades e desejos também dos seus acionistas, assim como todas as empresas prestam serviço ou produzem algum produto específico e disponibilizam esse produto ou serviço no mercado para satisfazer também a necessidade e o desejo de um consumidor de uma forma geral. Né? Tem que pensar tem que pensar macro, tem que pensar em todas as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia mercadológica, todo mundo que está envolvido nessa relação. Tá? Desde do produtor de matéria-prima até o meu pós-venda, né? Então eu tenho que verificar aonde que a gente verificou, na verdade, aonde que os recursos humanos entra nessa parte administrativa. Quando a gente fala em cargos e salários, a gente identificou para vocês que a primeira escola de administração a orientar sobre esse tema, a dizer que existia um tema que merecia ser estudado como cargos e salários, foi a escola de administração de Taylor, né, no caso, né, a lei de Taylor ou a base metodológica de Taylor,
Taylor viveu aí de 1856 a 1915, né? Então a gente verifica que o quanto isso é importante, o quanto essa teoria já vem sido estudada há séculos atrás, né? E até hoje continua o mesmo dilema: como que eu vou contratar a pessoa certa para ocupar o cargo certo e permanecer, fazer com que essa pessoa fique mesmo na empresa, né? Manter os talentos. A gente verificou também, com o passar do tempo, que o colaborador ele agrega valor para a empresa, né? O colaborador ele precisa ser valorizado e cabe a nós, responsáveis do recursos humanos, cabe a nós, administradores de recursos humanos, verificar quais são esses tipos de incentivos. A gente verificou também em teorias passadas que o ser humano não é uma máquina, né? Ele está envolvido em uma sociedade, eu preciso entender o que motiva essa pessoa a ela levantar de manhã da casa dela e vir até a minha empresa trabalhar, prestar sua atividade. A gente verificou que também não é só uma questão de salário, né? Eu tenho que verificar que os incentivos são muito mais abrangentes, né? Quando a gente fala em valor econômico como um fator motivacional para a pessoa continuar na minha empresa, a gente tem que falar de uma forma de uma remuneração total, né? Que é aquele processo que envolve todas as formas de pagamentos ou recompensas, né? dos funcionários ou colaboradores, né? Não é só salário, é aquela questão quando a gente falava para vocês de horas extras, bonificação, participação relativa de lucro, tudo aquele que entende como valor, né? Sempre falava para vocês a questão de seguro de vida, a questão de seguro saúde, seguro de bolsas de estudo, não só para o colaborador em si, mas também estendido à sua família. Com relação à remuneração, a gente estudou aquela remuneração fixa, nós estudamos a remuneração variável, aquela remuneração por desempenho, aquela por tempo de casa ou por tempo de serviço. A gente verificou também como que eu remunero a depender do perfil do cargo, né, da nomenclatura daquele cargo. Além dessa questão remuneratória, a gente verificou bastante também no trabalho, no trabalho que vocês me apresentaram, a questão de manter um bom ambiente para as condições de trabalho, para que a pessoa consiga exercer o seu trabalho de uma forma mais qualificada, né? De uma forma mais precisa, de uma forma mais coerente. Eu tenho também que permitir a esse funcionário, a esse colaborador, que ele tenha autonomia para tomar algumas decisões, mas claro, tudo a depender das normas e das regras empresariais, né? Eu tenho que verificar quando eu vou buscar um colaborador fora da empresa, ou mesmo quando eu busco a ascensão de cargos dentro da própria empresa, eu tenho que respeitar a legislação da qual a minha empresa se encontra, né? No nosso caso aí, a questão da consolidação das leis do trabalho, aquele decreto-lei número 5.452, né, de 1943, ou seja, eu tenho que verificar qual é a nomenclatura que eu preciso, né? Qual que é o nome do cargo que a empresa está precisando naquele momento, ir lá na CBO, verificar antes a atividade, depois ir lá na CBO, que a gente verificou a classificação brasileira de cargos e ocupações, verificar qual que é o nome que eu tenho que registrar a pessoa na CLT, tá certo? Depois eu tenho que buscar, através desse nome eu vou buscar no mercado externo qual que é o valor remunerativo do mercado, eu tenho que verificar, eu tenho que pagar no mínimo o piso que o mercado está pagando, eu não posso pagar abaixo, por quê? Porque isso a CLT diz que tem que ser, a gente sempre fala que é a questão do dever ser e não do ser, né? Então a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ela fala ou a empresa se comporta dessa forma ou a empresa vai sofrer algumas sanções, né, dessa forma. A sanção mais típica que a gente verificou com vocês quando a gente falou de direito nas consolidações das leis do trabalho foi o indivíduo ser contratado para exercer uma atividade, uma função e acabar
dentro da própria empresa, migrando para um outro setor, e nessa migração não se dá, não se classifica ele, não classifica a carteira de trabalho dele, não se atualiza a carteira de trabalho dele. Provavelmente quando esse indivíduo sair, a empresa vai passar por algumas dificuldades se ele vier a processar a empresa, né? Então eu tenho que desenvolver um trabalho, mas o meu trabalho tem que ser desenvolvido dentro das normas legais, tá certo? A gente verifica que para eu fazer qualquer tipo de contratação, eu tenho que fazer uma análise de cargos, né? Mas uma análise de cargos macro, eu tenho que verificar qual é a questão, qual é a estrutura da organização, as quantidades de cargos que a organização dispõe e disponibiliza, definir qual é a metodologia para a coleta desses dados, para analisar que tipo de cargo eu estou precisando. Eu tenho que selecionar alguns cargos a serem analisados, ou seja, eu tenho que filtrar melhor os cargos que eu preciso, eu tenho que coligir aí os dados necessários para alguma análise, eu tenho que interpretar esses dados, né? Quando eu interpretei esses dados, eu faço a descrição do cargo que eu preciso e até especificar o cargo para depois ir lá e buscar um novo colaborador no mercado, seja ele no mercado externo ou mesmo de endo empresarial, né? Quando eu olho para a própria empresa e eu contrato, na verdade não contrato, mas transfiro um funcionário para um cargo mais elevado e assim sucessivamente, né? Ele vai galgando alguns degraus. A gente verificou lá atrás que uma das formas que as empresas utilizam bastante é a questão do plano de carreira, né? Para motivar o funcionário também a ficar na empresa, né? Então, o plano de carreira é aquilo que nos dá base para modificar a CLT do funcionário, né? A CLT do funcionário, não, desculpa, a carteira de trabalho do funcionário, né? Então, esse plano de cargos e salários, a gente verificou que é uma fase de planejamento. Quando eu faço esse planejamento, eu tenho que obrigatoriamente fazer uma análise de cargos. Quando estou trabalhando um cargo, eu estou descrevendo o cargo, eu tenho que verificar qual é a aptidão mental que aquele cargo precisa, qual é a aptidão física que aquele cargo precisa, qual é a responsabilidade que aquele cargo vai ter que exercer, né? Quais as condições que eu, empresa, tenho que oferecer para que essa pessoa, esse colaborador, exerça a sua atividade de uma forma coerente, né, e coesa. Quando eu falo isso, eu sempre falei para vocês que a gente tem que fazer um planejamento, né? Um planejamento de cargos e salários. E por que a gente faz esse planejamento de cargos e salários? Toda empresa, já falei, ela é para dar lucro. Se ela dar lucro, ou ela se mantém no mercado para atender as necessidades do mercado, ou surpreende o mercado, ou tem uma ascensão, um crescimento mercadológico, ou mesmo se torne referência do mercado, né? A primeira coisa é a questão de se manter no mercado. Para se manter no mercado, eu tenho que acompanhar as oscilações do mercado. Todas as mudanças mercadológicas, a minha empresa precisa acompanhar. Se o mercado exige que o funcionário seja melhor qualificado, a minha empresa tem que qualificar melhor esse funcionário, tem que permitir com que esse funcionário vá atrás de uma qualificação melhor, ou mesmo dentro da empresa, né? Dentro da empresa, através de cursos específicos, né? Ou cursos de reciclagem, ou fora da empresa, quando a gente coloca lá, oferece bolsas de estudos para os profissionais, para os colaboradores de lá, para que ele tenha uma ascensão melhor na carreira e dentro da própria empresa, né? Quando eu atendo às necessidades do mercado, eu estou atendendo todas as necessidades dos stakeholders, desde lá do fornecedor de matéria-prima até o meu consumidor final lá, que vai comprar o meu produto, né, vai comprar o valor percebido lá, ou mesmo vai fazer a utilização do meu serviço. Quando eu atendo ao mercado de uma forma satisfatória, né, eu permaneço no mercado. Agora, quando eu atendo o mercado, levando a esse mercado um produto ou um serviço de uma qualidade superior às demais empresas que lá estão, ou seja, superior aos meus concorrentes, eu passo a surpreender o mercado.
surpreendendo o mercado, a possibilidade de eu ter uma ascensão mercadológica, um crescimento mercadológico é muito grande, porque eu sou o único daquela linha, daquele nicho que está surpreendendo o mercado. Se eu surpreendo o mercado, eu viro uma referência mercadológica, né? Eu viro top of mind de empresa mais conceituada naquele ramo de atuação, não é isso? A gente entendeu também que o planejamento ele requer alguns níveis de planejamento, né? Existem níveis de planejamento que a gente estabeleceu em aulas passadas, em aulas anteriores aí, que a gente verifica que são 3 os níveis de planejamento. Primeiro, o planejamento estratégico, ou seja, a pessoa que monta a estratégia a ser executada para aquela função, né, para aquela empresa. Então eu vou lá, vou estabelecer metas, vou estabelecer objetivos dentro de uma estratégia empresarial que vem da direção, né? Depois disso, o segundo estágio, o segundo nível de planejamento é o nível tático, né? Que tática eu vou utilizar para surpreender, no caso, aí o mercado, né? E depois é o nível operacional, ou seja, como eu vou materializar tudo aquilo que eu coloquei no papel, como que eu materializo o meu planejamento, como eu faço realmente aquele planejamento, tá certo? Quando a gente fala de planejamento, a gente tem que entender quais são as funções administrativas do recursos humanos, né? E as funções que vocês sabem, que vocês aprenderam na matéria, são basicamente 4, né? Primeiro, o profissional de recursos humanos ele tem que saber planejar, né? Ele tem que saber olhar lá na frente, verificar, fazer uma análise de riscos. Que análise de risco é essa? Lembra que quando a gente fala assim, que tipo de dinâmica de grupo eu vou utilizar, que tipo de recrutamento e seleção, que tipo de atividade eu vou fazer para contratar uma pessoa nova, né? E para isso, quando eu falo em planejamento, esse planejamento ele precisa ser organizado, né? Então, uma função do profissional de recursos humanos também é organizar o departamento de uma forma geral, não só o seu departamento, como todos os departamentos da empresa. Se eu sou profissional de recursos humanos, estou vendo que algum departamento está acontendo, ou seja, tipo, não está surpreendendo, ou não está caminhando da mesma forma que os outros departamentos, cabe a mim também analisar, verificar o que está acontecendo de errado nesse departamento. Quando eu organizo, automaticamente eu passo a dirigir as minhas funções, né? As minhas funções mercadológicas de recrutamento e seleção, de análise ou gestão de pessoas dentro da empresa. Eu passo a estabelecer metas, estabelecer objetivos, não os objetivos empresariais da empresa como fim, mas os objetivos internos do próprio recursos humanos, né? Do próprio departamento de recursos humanos. Quando eu dirijo, eu tenho um controle maior das minhas operações. As minhas operações como gestor de pessoas, né? Gestor de atividades, certo? A gente verifica que o grande problema, não o grande problema, mas um dos grandes problemas que o gestor de recursos humanos vai ter que desempenhar é saber gerir pessoas, por isso que vem o nome recursos humanos. Na disciplina de cargos e salários é a mesma coisa. Eu tenho que analisar e tenho que gerir, eu tenho que gerenciar conflitos, né? Eu tenho que entender o que está acontecendo na minha empresa, para aí sim minimizar esses conflitos ou erradicar esses conflitos por inteiro. Só eu sabendo como a minha empresa está no mercado, como a minha empresa se porta no mercado, eu consigo aí contratar uma pessoa ou contratar as pessoas, os colaboradores, de uma forma mais coerente, mais coesa, mais assertiva, né? E como que eu faço essa contratação, essa parte de recrutamento e seleção? Lembra? A questão da missão, visão, valores da empresa, eu tenho que entender qual é o objetivo da empresa, por que a empresa foi criada, né? Por que ela existe como empresa, né? Eu preciso saber aonde que a empresa quer chegar. Será que a empresa quer ser top of mind? Será que a minha empresa quer ser ícone? Será que a empresa quer ser sinônimo de algum adjetivo como sinônimo de qualidade, sinônimo de eficiência?
sinônimo de inovação, qual a imagem que a minha empresa, que eu quero para a minha empresa. Quando eu tenho uma visão e sei aonde a minha empresa tem que chegar, eu tenho que construir uma escada sólida, e essa escada sólida é construída através dos valores empresariais, né? Os valores como comprometimento, respeito, trabalho em equipe, tudo aquilo que vai conseguir formar uma base forte para eu conseguir fazer um planejamento bem mais assertivo para minha empresa galgar aí e chegar onde ela quer chegar, realizar a visão dela. Então eu tenho que entender qual é o perfil da minha empresa. É uma empresa inovadora? É uma empresa clássica? Tá certo? É uma empresa que dá a possibilidade do funcionário crescer dentro dela, dá uma oportunidade do funcionário mostrar as suas habilidades, as suas criatividades dentro dela. Eu tenho que verificar qual a imagem que a empresa passa, não só para o funcionário, mas para com o mercado também. A gente verificou que muitas das vezes os colaboradores têm uma imagem da empresa, enquanto a sociedade, que não é colaboradora, não é empresário daquele setor, tem uma visão completamente diferente da empresa, né? Então eu tenho que entender qual que é a imagem que a empresa tem para eu saber o que eu preciso contratar. Né, de que forma que eu vou elaborar um planejamento de recrutamento e seleção para contratar a pessoa certa que tenha o perfil daquela empresa. A gente falou que as empresas asiáticas têm um perfil completamente diferente de empresas norte-americanas, de empresas latino-americanas, de empresas do mundo árabe. A gente verificou, a gente trabalhou bastante essa questão da imagem da empresa, do perfil da empresa, diferente a depender da cultura, né? A gente trabalhou bastante essa questão de cultura empresarial também. A gente verificou a cultura do povo, onde a empresa está instalada, né? A gente verifica que para selecionar, quando eu seleciono, ou mesmo quando eu mantenho essa pessoa, esse talento na empresa, eu estou evitando prejuízos para a empresa. Prejuízos de ter que mandar embora depois, ter que pagar todas as indenizações, ficar um tempo aí até buscar uma nova mão de obra qualificada para exercer a atividade, né? E como que funciona isso? A primeira coisa que a gente verificou, eu tenho que fazer uma análise curricular, né? Eu tenho que analisar o currículo do indivíduo. Depois de uma análise do currículo de indivíduo, eu tenho que fazer aquela entrevista individual para verificar tete a tete com a pessoa se o que está no currículo realmente é o que eu estou precisando. Né, se realmente aquele currículo não tem algum vício, né, ou às vezes a pessoa deixou de colocar alguma informação importante, ou mesmo maquiou alguma informação que possivelmente ela identificou que seria desabonadora, então ela preferiu aí não colocar no currículo. Então isso a gente consegue sentir numa entrevista individual, né? Depois da entrevista individual, a gente pode passar por uma dinâmica de grupo lá na fase 3, onde existem várias dinâmicas de grupo. A gente apresentou para vocês algumas dinâmicas de grupo, onde o indivíduo se encontrava desconfortável para verificar se ele sabe trabalhar sobre pressão ou não, às vezes desconfortável numa questão de se o indivíduo sabe trabalhar em equipe ou não, se ele sabe trabalhar com ordem, se ele respeita a hierarquia ou não. E depois disso também a gente verifica uma questão de uma nova entrevista individual, se for o caso, né? Se for o caso, não é de praxe isso não precisa acontecer todas as vezes que vocês forem contratar alguém, mas para colocar realmente os pingos nos is, para verificar necessidades e os desejos desse possível colaborador, porque esse colaborador vai passar por um processo de integração, né? De integração onde ele vai receber todo tipo de informação da empresa, ele vai verificar como que ele tem que exercer a atividade, quem são os seus gerentes, quem são os seus gestores, tá certo? Então nesse processo eu tenho que analisar, eu tenho que colocar tudo, eu tenho que colocar a imagem da empresa para ele analisar e falar assim, poxa, essa é a empresa que eu quero mesmo, eu não quero nunca mais sair daqui se assim me for permitido e se assim o mercado achar que deve ser, tá certo? Gente,
A gente verificou que o grande problema hoje das empresas é que elas não sabem gerir pessoas, né? E o profissional de recursos humanos tem que saber gerir essas pessoas, né? A gente apresentou para vocês N teorias, né? A gente trabalhou com vocês muito a questão da prática, de trazer a teoria para a prática. A gente verifica também a questão da controladoria, a questão do gerenciamento, né, operacional de recursos humanos. A gente trabalhou muito essa questão administrativa e muito a questão da motivação, né, para a pessoa ficar, continuar a exercer a atividade. Eu não consigo manter uma pessoa motivada no cargo se eu não entender quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos. Lembra? Em aulas passadas a gente fala que uma das maiores dificuldades do profissional de recursos humanos é valorar o trabalho de alguém. E seguindo as teorias que eu passei para vocês, que a gente estudou durante o curso, vocês não vão ter mais esse problema, porque vocês vão aplicar essa teoria que a gente aprendeu aqui na prática, igual vocês fizeram no trabalho em grupo, né? Só que agora vocês estão por conta própria aí, tá certo? Então eu queria só para finalizar nessa aula, nessa pequena atividade, só para a gente analisar e verificar o que vocês já são capazes de fazer. Então vocês já são capazes de fazer um planejamento de recrutamento e seleção baseado nas metas, nos objetivos empresariais da empresa, certo? Vocês já sabem como fazer, como valorar o trabalho de alguém, vocês já sabem como buscar essa informação no mercado para valorar o trabalho de alguém. A gente verificou muito a questão da legislação, né? Eu elaboro um planejamento, eu elaboro qualquer tipo de plano empresarial, seja ele administrativo ou mesmo no recursos humanos. Esse plano empresarial ele tem que estar abaixo da lei, ele tem que estar sob a lei, né? Tem que respeitar totalmente a legislação, e o profissional de recursos humanos que não entende essa questão da consolidação das leis do trabalho e o seu impacto na carreira, ele começa vamos dizer assim, a patinar quando a gente descobre que por uma inobservância do profissional de recursos humanos, uma das pessoas foi contratada com uma nomenclatura errada e exercia uma atividade completamente diferente da nomenclatura que ele foi contratado, e isso possivelmente vai causar um sério prejuízo para a empresa lá na frente, tá certo? Então eu termino isso dando um bom início de ano para vocês, um bom término deste ano para vocês. Espero que todos os seus desejos se realizem, que todos os seus desejos sejam os mesmos desejos de Deus, que vocês desejem os desejos de Deus para a vida de vocês. Deus abençoe vocês. Se qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm o meu contato, não só o empresarial da universidade, mas o meu e-mail pessoal também. Alguns de vocês têm o meu telefone privado. Estou aberto, qualquer dúvida, mesmo que a gente não se veja mais em aula, vocês podem me ligar que eu estou sempre pronto para tentar ajudá-los da melhor forma possível, tá certo? Um grande beijo no coração de vocês, e as próximas revistas, né, de atividade a gente vê agora na nossa aula de segunda-feira, essa nossa última aula aí presencial, não presencial, desculpa, virtual, mas de uma forma ao vivo, tá? Um beijo para vocês no coração de vocês e se cuidem.